Para escapar da morte, sua mãe o colocou num cesto e ficou à deriva no rio Nilo. Encontrado e adotado pela princesa egípcia, cresceu cercado de luxo. Mas uma missão divina se aproximava e o destino de Moisés mudaria a história para sempre. Moisés abriu o mar, libertando os hebreus da escravidão. Conduziu o povo hebreu pelo deserto até a terra prometida. Foi escolhido por Deus para receber os 10 mandamentos. Se você gosta de histórias bíblicas, te convido a se inscrever no canal e deixar seu like. Nos tempos antigos, em meio às terras do Egito, erguia-se a majestosa cidade de Mênfis. Nesse cenário grandioso, nasceu um menino hebreu chamado Moisés, um bebê que mudaria o destino de um povo. Sua chegada ao mundo já era marcada por um presságio de grandeza, pois nasceu em um tempo em que os faraós ordenavam a matança dos bebês hebreus. Sua mãe, Joquebede, desesperada para proteger seu filho, preparou uma cesta de junco e o colocou nas águas do rio Nilo. Entregue ao destino, o pequeno Moisés navegou pelas águas incertas do rio até ser descoberto pela filha do faraó. Com um coração repleto de compaixão, a princesa decidiu adotar o bebê como seu próprio filho, chamando-o de Moisés, que significa tirado das águas. Moisés cresceu nos salões dourados do palácio egípcio, cercado por luxo e privilégios. Rodeado pela ternura de sua mãe, Joquebede, e pela coragem de sua irmã mais velha, Miriam. Moisés testemunhou a opressão desde tenra idade, e mesmo sendo uma criança, sua alma fervia com um desejo ardente de liberdade. Uma inquietude pulsava em seu coração à medida que ele tomava conhecimento das condições de seu povo, os hebreus que sofriam sob o jugo da escravidão. A compaixão por suas raízes e um senso de justiça ardente começaram a moldar sua juventude. Se você gosta de histórias bíblicas, te convido a se inscrever no canal e deixar seu like. Desde cedo tornou-se evidente que Moisés era diferente. Seu olhar curioso absorvia o mundo ao seu redor, e sua mente, mesmo jovem, parecia absorver conhecimento como uma esponja. Seus dias eram divididos entre as brincadeiras típicas de uma criança e a observação atenta dos eventos que moldavam a vida de seu povo. A compaixão de Moisés era palpável. Quando os capatazes egípcios impunham suas crueldades sobre os trabalhadores hebreus, sua indignação crescia. Seu coração, apesar de sua juventude, estava repleto de uma coragem que desafiava a norma. Seus olhos, refletindo o sofrimento que testemunhava, tornaram-se determinados. Moisés sabia que não poderia ficar de braços cruzados enquanto seu povo era subjugado. A semente da liderança e da resistência estava plantada naquele momento. E Moisés, mesmo jovem, começava a compreender a magnitude de seu papel no destino de seu povo. Seus passos, guiados por uma força interior impressionante, começavam a trilhar um caminho que o levaria das margens do Nilo ao epicentro de uma história épica de libertação e redenção. A adolescência de Moisés transcorreu nos suntuosos corredores do palácio egípcio, onde ele foi educado nas artes, ciências e estratégias de guerra. Contudo, a sombra de sua origem hebreia pairava sobre ele como um chamado irrefreável. Enquanto desfrutava dos luxos da vida na corte, Moisés não podia ignorar a crescente agonia de seu povo, os hebreus, que gemiam sob o jugo da escravidão. Os anos foram passando e Moisés cada vez mais desenvolvia seu senso de justiça, essa narrativa épica que ganha intensidade e drama quando, aos 40 anos, algo inquietante desperta em seu coração. A pulsante vida na corte egípcia, com seus luxos e privilégios, não conseguia mais sufocar a inquietação de Moisés, que sentiu o chamado irresistível para visitar seus irmãos hebreus. Esse impulso, guiado por uma força que transcende a compreensão humana, levou Moisés a um cenário onde a tragédia e a redenção colidiriam. Em um dia ensolarado, enquanto o calor do deserto ecoava pelos campos de trabalho, Moisés testemunhou uma cena particularmente brutal. Os hebreus, cansados e exaustos, eram submetidos a um tratamento desumano. Foi nesse momento que algo profundo se acendeu dentro dele. Seu coração estava repleto de uma coragem que desafiava a norma. Seus olhos,
refletindo o sofrimento que testemunhava, tornaram-se determinados. Moisés sabia que não poderia ficar de braços cruzados enquanto seu povo era subjugado. Em um ato impulsivo, ele interveio para proteger um trabalhador hebreu dos golpes cruéis dos capatazes. Seus gestos, cheios de coragem e compaixão, marcaram o início de uma jornada que eventualmente o levaria a desafiar os poderosos do Egito em nome da justiça e da liberdade. Numa reviravolta dramática, Moisés, guiado pela mão invisível de Deus, tomou a decisão radical de abandonar os confortos da corte egípcia para se alinhar ao destino de seu povo hebreu. Como narrado nos versículos bíblicos, ele escolheu viver entre os hebreus, uma decisão que reverberaria através das eras. Ao deixar para trás a opulência do palácio, Moisés empreendeu uma jornada em direção ao deserto de Midian. Nesse vasto e árido território, ele não apenas encontrou refúgio, mas também descobriu um propósito mais profundo. O deserto de Midian se tornou a sala de aula de Moisés, onde ele aprendeu as lições da vida cotidiana e da paciência. Ao apacentar rebanhos sob o vasto céu estrelado, ele cultivou uma humildade que só o deserto poderia ensinar. Foi lá, em meio às vastidões silenciosas e majestosas de Midian, que Moisés construiu uma família. Casou-se com Zípora, filha de Jetro, o sacerdote de Midian, e desempenhou o papel de pai e esposo, enquanto continuava sua jornada de autodescoberta. Os anos no deserto não foram apenas um período de recolhimento, mas também de preparação. Moisés, agora distante dos esplendores da corte, estava sendo moldado para liderar de uma maneira que transcenderia as habilidades terrenas. Cada dia no deserto era uma lição de confiança em Deus, um preparo silencioso para o papel monumental que ele estava destinado a desempenhar. Assim, sob o vasto domínio do deserto de Midian, Moisés, o ex-príncipe egípcio, foi transformado em um pastor de rebanhos, construiu uma família e amadureceu espiritualmente. Este capítulo de sua vida, muitas vezes negligenciado, tornou-se um período crucial de crescimento e aprendizado, preparando-o para o grandioso chamado que Deus tinha reservado para ele: ser o libertador de seu povo e o condutor na jornada rumo à terra prometida. Se você gosta de histórias bíblicas, te convido a se inscrever no canal e deixar seu like. Numa noite silenciosa, enquanto Moisés apacentava seus rebanhos sob um céu estrelado, uma chama ardente surgiu num arbusto próximo. A luz tremulante capturou sua atenção, e ao se aproximar, uma voz ecoou, uma voz que ecoava desde o coração do deserto até os confins do universo. Era a voz de Deus, que chamava Moisés para uma missão divina. Moisés, Moisés! A voz sussurrou seu nome com uma urgência que reverberou em sua alma. Moisés, diante da presença sagrada, sentiu o solo árido tornar-se sagrado. Deus disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Em meio à reverência e temor, Moisés recebeu a incumbência divina de libertar os hebreus da escravidão no Egito. Essa chamada divina foi como um fogo sagrado aceso no coração de Moisés, inflamando uma paixão que havia sido nutrida durante seus 40 anos no deserto. O Nilo, fonte de vida para o Egito, transformou-se em sangue. Uma advertência gritante do Deus que buscava libertação para os oprimidos. As rãs invadiram as casas egípcias e a terra ficou infestada de insetos. O gado adoeceu, as feridas afligiram homens e animais. O firmamento se obscureceu com enxames de gafanhotos e trevas densas caíram sobre a nação. Cada praga, além de ser uma calamidade por si só, ressoava como um eco divino que clamava pela libertação dos filhos de Israel. Contudo, mesmo diante da evidência clara do poder divino, o coração do faraó permanecia endurecido. Sua resistência era uma barreira aparentemente intransponível, até que a 10ª praga pairou sobre o Egito. A morte se aproximava e apenas a marca do cordeiro nos umbrais das portas garantiria a segurança dos hebreus. O anjo da morte atravessou o Egito e o lamento ecoou em cada casa que não havia se curvado à vontade divina.
Foi somente diante desse terrível desfecho que o faraó cedeu, e a promessa da liberdade emergiu como uma luz radiante para os hebreus. Moisés, cuja liderança se tornara um farol de esperança durante a escuridão das pragas, guiou seu povo através da noite tempestuosa do Êxodo. A jornada épica em direção à liberdade começou, enquanto os hebreus, marcados pela mão de Deus, escapavam das garras da opressão egípcia. A história das pragas e da libertação tornou-se uma epopeia de redenção, onde cada praga era uma estrofe, cada confronto uma nota ressoante. Moisés, envolto na aura do divino, conduziu os hebreus em direção a uma terra prometida, enquanto o eco das pragas desencadeadas ecoava como um testemunho da intervenção divina na história de seu povo. O êxodo dos hebreus, sob a liderança intrépida de Moisés, atingiu seu apogeu à beira do Mar Vermelho. O povo, recém-libertado da escravidão, encontrou-se diante de uma barreira aparentemente intransponível. À retaguarda, o exército egípcio avançava implacável, criando um cenário de desespero que ecoava pelas margens do mar. Moisés, sob a aura do divino que o cercava, ergueu sua vara em um gesto que transcendia o terreno. A brisa marinha pareceu responder, enquanto as águas do Mar Vermelho, com um rugido majestoso, começaram a se dividir. Uma fenda colossal se abriu no coração do mar, revelando um caminho inexplorado de solo seco. O povo hebreu, testemunhando esse milagre assombroso, hesitou por um momento antes de começar a atravessar o caminho divinamente aberto. Moisés, com olhos fixos na obra magnífica de Deus, liderou o êxodo através das águas que se mantinham como muralhas líquidas de ambos os lados. O faraó, percebendo a escapada de seus escravos, lançou seu exército nas profundezas da fenda marinha. No entanto, a mesma via que havia se tornado salvação para os hebreus transformou-se em perdição para o exército egípcio. As águas, após a passagem segura dos hebreus, reuniram-se com uma força implacável, engolindo o exército inimigo em um espetáculo assombroso. Moisés, ao alcançar a margem oposta, testemunhou o cumprimento da promessa divina. Os hebreus, agora do outro lado do Mar Vermelho, olharam para trás, maravilhados e temerosos diante do esplendor do milagre. Moisés, com sua vara ainda erguida, sabia que aquilo não era apenas uma fuga, mas uma afirmação gloriosa da providência divina. Esse episódio transcendental, onde o Mar Vermelho se abriu diante do toque divino, tornou-se um capítulo imortal na jornada do povo hebreu. Moisés, guiado pela mão de Deus, abriu um caminho através das águas tumultuadas, pavimentando a estrada para a prometida liberdade e selando sua posição como um líder, ungido pela divindade. No terceiro mês depois da saída do Egito, os hebreus chegaram ao pé do Sinai. Armaram as tendas em frente do monte, e Moisés subiu até junto de Deus. O Senhor disse-lhe: "Manda que lavem as vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Nesse dia, quando soar a trombeta, que se aproximem do monte." Moisés obedeceu ao Senhor. Na madrugada do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem envolveu o Sinai. Ouviu-se então o som estridente das trombetas. Todos se atemorizaram. Moisés levou os hebreus para junto da montanha e o Senhor promulgou os 10 mandamentos. "Eu sou o Senhor, teu Deus. Não terás outros deuses, nem farás imagens deles para as adorar. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor, teu Deus. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Honra teu pai e tua mãe para viveres muito tempo sobre a terra. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo ou serva, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença." O povo tremia de medo. Todos disseram: "Faremos o que o Senhor mandou e seremos fiéis." Por ordem de Deus, Moisés tornou a subir ao Sinai, e lá ficou 40 dias e 40 noites. Então o Senhor deu-lhe os 10 mandamentos, escritos por sua mão, em 2 tábuas de pedra. Se você gosta de histórias bíblicas, te convidamos a se inscrever no canal e deixar seu like.
Moisés, guiado por instruções divinas no Sinai, liderou a organização do culto divino por meio da construção do tabernáculo. Este, dividido em compartimentos sagrados, abrigava a Arca da Aliança e os elementos essenciais do culto, enquanto Moisés estabeleceu Arão e seus descendentes como sacerdotes responsáveis pelos rituais e sacrifícios. O culto era centrado em celebrações como a Páscoa, o Pentecostes e os tabernáculos, além da observância semanal do sábado consagrado ao Senhor. Ao chegarem à fronteira de Canaã, Moisés enviou exploradores para a terra prometida, onde encontraram frutos abundantes, mas o povo, descontente, expressou sua insatisfação com as dificuldades no deserto. Como castigo, Deus enviou serpentes venenosas, mas após o arrependimento do povo, Moisés intercedeu e Deus instruiu a criação de uma serpente de bronze, trazendo cura aos picados que olhavam para ela. Moisés foi um personagem importante na Bíblia e sua morte também é um momento de grande importância. O livro de Deuteronômio descreve como Moisés subiu a montanha de Nebo para ver a terra prometida, mas Deus não permitiu que ele entrasse. A morte de Moisés, então, é mencionada em Deuteronômio 34. A passagem destaca que Moisés morreu aos 120 anos, não tendo diminuído a sua força ou vigor. A história de Moisés é uma narrativa de liderança divinamente guiada, organização ritual e desafios superados pela intervenção divina. O culto e as práticas estabelecidas sob Moisés refletiram a relação única entre Deus e o povo escolhido, enquanto a exploração de Canaã e a consequente jornada serviram como testes de fé e arrependimento. Moisés, um líder e intercessor exemplar, deixou um legado marcante na história dos hebreus, simbolizando a fidelidade divina e a condução sobrenatural através das vicissitudes da jornada rumo à prometida terra. Se você gostou da história de Moisés, te convidamos a se inscrever no canal e deixar seu like.